Marcos 12, 41 e 44, eu vou ler na versão da NVI, diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos esse tempo em que nós queremos refletir na tua palavra. Pedimos a Deus que o nosso coração seja essa terra fértil, que recebe a semente e que frutifica. Abençoa, Deus, abre o nosso coração e nos ajuda a entender a tua palavra e nos transforme através dela. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de tudo, é preciso pensar no propósito desse texto que nós lemos aqui. O texto é bastante conhecido, mas muitas vezes a gente não entende o propósito dele. Como se trata de uma narrativa envolvendo contribuição no espaço sagrado, no espaço do templo ali, a nossa mente logo já deduz que o propósito da passagem é o quê? Ensinar sobre dinheiro na igreja. E é bem verdade que você já deve ter ouvido várias pregações onde olha para o texto da chamada viúva pobre e fala-se sobre dinheiro na igreja. Mas a passagem, ela afirma que depois que Jesus observa uma viúva pobre, depositando apenas 2 moedas de muito pouco valor, no chamado gasofilácio, né, ou na caixa de ofertas ali do templo em Jerusalém, diz que Jesus chama os discípulos para perto dele e fala com eles. Mas Jesus fala com eles não sobre fidelidade, Jesus não fala com eles sobre generosidade, sobre contribuição financeira, mas Jesus fala com eles sobre dependência de Deus ao ponto de entregar tudo. E aí está o propósito dessa passagem que eu quero que você entenda nessa noite aqui. A contribuição nessa passagem não é a lição. A contribuição é apenas um quadro didático, como se fosse, antigamente na minha época chamava lousa, né? A lousa, né? O quadro negro que chamava antigamente, depois passou a ser um quadro verde, hoje em dia tem um quadro branco. Mas a contribuição não é a lição. A contribuição é apenas esse quadro, onde uma lição maior está sendo passada. De forma que o propósito do texto não é falar sobre contribuição. Mas o propósito é falar sobre dependência de Deus, ainda que seja por meio da contribuição. Mas o episódio ele é incidental, acontece. Ele olha uma mulher ali que está contribuindo no templo. Mas a ideia do texto não é preservá-lo para falar sobre dinheiro. Mas a ideia do texto é falar sobre como essa mulher dependia de Deus. Outra coisa a pensar é no contexto que esse episódio está inserido. O contexto ele é importante. Esta cena narrada por Marcos, ela faz parte de um relato maior, de uma visita que Jesus faz a Jerusalém. O início da história está lá em 11:27. Se você voltar em Marcos 11:27, é lá que começa. Onde também nós temos a informação de que Jesus andava pelo templo. É isso que Jesus estava fazendo. Ele estava andando pelo templo. E, não sei se você já viu, se você tem aquelas Bíblias que tem aquela planta baixa, né, do templo em Jerusalém, aquela época, onde você sabe que as mulheres não estavam no mesmo lugar que os homens. Tinha o pátio das mulheres. Portanto, este lugar que Jesus para e vê essa mulher é um lugar que fica no limiar entre o pátio dos homens e o pátio das mulheres, onde tinha uma caixa para contribuir. E ele fica observando as pessoas contribuindo ali. Dessa forma, nesse período que Jesus passa em Jerusalém e no templo, segundo o contexto dessa narrativa,
A estada de Jesus ali ela é composta por muita discussão. Jesus discute com os escribas, com os herodianos, com os fariseus, com os sacerdotes. Jesus repreende muita gente. Praticamente assim, a impressão que se dá ao ler a passagem, Jesus não estava de bom humor. Na verdade, ele olha para Jerusalém e não vê nada de bom ali. A coisa está ruim ali. Ele critica tudo, discute sobre tudo. Mas quando ele olha para esta mulher, parece a única coisa boa que ele viu em Jerusalém. E ela se torna, então, um exemplo de alguém que Jesus quer chamar a atenção pela dependência que ela esboça. Os versos 38 a 40 de Marcos 12, que são versos anteriores, né, vem antes da narrativa que nós lemos aqui da viúva pobre, fala de Jesus pedindo aos discípulos para tomarem cuidado com o tipo de vida que os mestres da lei levavam, que os escribas levavam, onde havia uma forma independente de viver, uma forma de viver baseada numa preocupação demasiada com a aparência. Então eles esboçavam, aparentavam ser pessoas muito boas. Mas Jesus está chamando a atenção para o fato de que eles não eram pessoas boas, porque eles eram autônomos, viviam muito independentes. Eram de, o que a gente chama de nariz empinado. E, curiosamente, no versículo 40, é dito que eles, os mestres da lei, devoram as casas das viúvas. E, para disfarçar, diz que eles fazem longas orações. Em seguida, em cena está uma viúva chamando a atenção de Jesus e tornando uma ilustração para o que Jesus queria ensinar sobre dependência aos seus discípulos. Percebe o contexto? Justamente uma viúva. Viúva que fazia parte do grupo das vítimas dos exploradores religiosos como os escribas. Proporciona esse quadro mais adequado para reproduzir o que significa depender de Deus. Esse é o contexto da passagem. O foco de Jesus aos seus discípulos, a lição que ele queria que aprendessem era: dependa. Dependam de Deus como essa viúva. E não vivam da forma independente, arrogante, como os mestres da lei estão vivendo. O que é preciso mudar para deixar de viver como os religiosos e passar a viver como a chamada viúva pobre? Porque a passagem está fazendo justamente isso, está colocando duas possibilidades. Você pode viver como os escribas, você pode viver como essa viúva pobre. Não se trata de uma mudança de nível social, mas se trata de uma mudança de postura espiritual. E essa é a grande questão aqui. Qual é a postura espiritual dessa mulher chamada no texto de viúva pobre? Então, quando a gente fala de dependência de Deus envolve o quê? O que está envolvida nessa questão quando a gente fala de depender de Deus? Primeira coisa, está envolvido aí, o texto nos apresenta, o que a gente chama de contrição. Contrição é essa atitude de a pessoa se diminuir, a pessoa se sentir contrita, arrependida, reconhecendo quem ela é. Vamos recordar lá o versículo 41 e 42, diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. E diz que Jesus observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Diz que muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Minha pergunta é: o que leva uma pessoa em condição tão inferior a participar da contribuição de um lugar onde tantas outras pessoas em condições muito melhores estavam lançando quantias bem maiores? Pensa comigo. Tenta responder isso. Vou repetir. O que leva uma pessoa em condição tão inferior
Uma viúva pobre, que tudo que ela tem na carteira dela são 2 moedas que o texto diz que é de muito pouco valor. Vale pouquíssimo. É nada o que ela tem. O que leva uma pessoa em condição tão inferior a participar de um ambiente de contribuição onde tantas outras pessoas em condições muito melhores estão lançando naquele lugar quantias tão maiores? Porque quando a gente olha para o texto, a gente lê o texto, a gente fala assim, que legal, bacana, né? A gente se emociona com isso. Mas tenta você se colocar no lugar de uma viúva pobre. Imagina assim, se fosse aqui, nesse ambiente, e você percebe que as pessoas estão lançando na contribuição quantias muito grandes. E você não tem praticamente nada para dar. E você então olha para a sua carteira e você tem uma nota de R$2, que eu acho que no dinheiro nosso é o menor, não é? Tem nota menor? Acho que não, né? Rasgada ainda, né? Meio rasgadinha assim. Aquelas mais molinhas, sabe? Porque tem umas durinhas que é novinha. Tem que é bem velha, uma nota velha. O que te faria, o que te impulsionaria a sair do seu lugar e a lançar dentro de um lugar onde estão colocando grandes quantidades? Você ir lá e ter a coragem de pegar a sua notinha de R$2 toda surrada e botar lá. Você não sentiria vergonha? Você não ficaria constrangido? Por isso eu pergunto de novo, o que leva uma pessoa, numa condição tão inferior, a participar da contribuição de um lugar onde tantas pessoas que têm muito mais condição estão contribuindo com quantias bem maiores? Quando o texto associa a palavra pobre a uma viúva, é uma forma de quem escreve de enfatizar a condição social dela. Porque em Israel, no tempo de Jesus, dizer que era viúva, só da pessoa ter o crachá, no crachá dela, viúva, ela já era alvo de atenção e de cuidado. Porque diferente dos nossos dias, quando às vezes uma viúva fica melhor do que quando o marido está vivo, naqueles dias, uma viúva já era pobre. Já era algo que, se você observar, por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, Paulo está orientando Timóteo. Observa as viúvas, seleciona as viúvas, cuida das viúvas, porque elas merecem atenção. Se você pegar Tiago 1:27, Tiago vai orientar dizendo que precisa cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque cuidar delas é a religião que Deus aprova. Então, só o fato de dizer que ela é viúva já nos daria a entender que essa pessoa é pobre e que ela tem pouco recurso. Mas o texto associa a condição de viúva à condição de pobre, o que a torna duplamente relegada ao estado de alguém sem condições, com pouca chance de oferecer algo valioso. Ela tinha pouquíssima chance disso. Mas o modo como a viúva é descrita reforça o seu estado de miséria. É uma pessoa realmente miserável. Dá para ver. É isso que o Marcos, que escreve o texto, está querendo dizer. Dava para ver quão miserável ela era. Ela era uma viúva pobre. Uma viúva realmente em condições muito inferiores às das outras pessoas que estavam ali. E por que uma pessoa assim vai ao templo dedicar tudo que tinha? Porque ela está contrita. Porque ela está consciente de quem ela é. E mais que isso, ela está consciente da necessidade que ela tem da ajuda de Deus. Você só se arriscaria a entrar num lugar e a fazer uma coisa que, comparando as outras pessoas,
é realmente muito inferior se você realmente está buscando aquele Deus e dizendo assim, eu estou aqui por causa de Deus, não estou por causa de ninguém. Não estou olhando para a carteira do outro, para as notas de R$100 que estão caindo ali, para o celular do irmão que está aberto, estou vendo o aplicativo dele. Nossa, o quanto que ele está fazendo lá, o Pix para a igreja. Eu posso dar muito pouquinho, mas eu faço isso porque eu faço para Deus, porque eu preciso de Deus. Eu estou num estado de contrição, de arrependimento, de saber que eu não sou nada, não tenho nada valioso para oferecer, mas eu preciso oferecer, porque Deus é quem eu estou buscando. A descrição da devoção dessa mulher é evidentemente um contraste com o tipo de devoção que os escribas, versados na lei, praticavam. A postura daqueles homens era de manifestar segurança em si mesmos. O modo com que faziam as coisas era mecanicamente, arrogantemente, religiosamente, apoiados tão somente na força, nas habilidades humanas, sem nenhum tipo de contrição que expressasse dependência de Deus. A viúva, por sua vez, ela vem cheia de contrição. Ela vem demonstrando que sua maior carência era da presença de Deus em sua vida, independente da condição financeira que ela se encontrava. Sua postura de contrição, dependência de Deus, é que chamou a atenção de Jesus. Não necessariamente a sua humilde oferta. Ou seja, o como foi feito deu ao ato maior valor do que o ato em si valia. Entende? Porque o texto faz questão de dizer que ela deu 2 moedas. E para não deixar dúvida, o texto diz que valia muito pouco. Não valia nada o que ela estava dando ali. Mas a questão é, como que ela faz isto? O jeito que ela faz isso, a contrição que essa mulher demonstra, isso vale muito mais do que o que ela está fazendo ali. O dinheiro que ela está depositando. Quem depende de Deus manifesta contrição, que é a consciência corajosa de quem se é, em que estado se encontra, de quem depende, das condições que não tem e do quanto precisa de Deus na sua vida. Contrição. Quando a gente fala de dependência de Deus, isso envolve contrição. É muito provável que os ricos que estavam ali depositando grandes quantias, eles iam depositar com a cara, sabe, para cima, olhar para cima, rosto para cima, imponentes, né? Fazendo do momento da contribuição praticamente um cortejo triunfal, aonde estou indo entregar uma grande quantia para o Senhor. E a viúva pobre, ela vai contrita, ela vai achando uma brecha no meio da multidão, ela vai com 2 moedinhas e põe lá e sai. Ela está contrita, porque ela depende de Deus. O gesto dela fala muito mais do que a quantia que ela depositou. Dependência de Deus envolve essa contrição. Em segundo lugar, dependência de Deus também envolve consagração. Veja que o versículo 43 diz assim: chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Fico pensando que talvez essa viúva pobre, ela ia sempre lá, ela fazia sempre isso, era a rotina dela, quantas vezes ela fez isso. Mas quando Jesus a vê fazendo isso, é o tipo de oportunidade que Jesus não podia deixar passar. Então ele chama os discípulos. Diz assim, olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa sobre o que aconteceu agora. E chama atenção para aquela mulher, usando aquela mulher como um quadro onde ele quer passar uma lição. Na contabilidade divina, na perspectiva de Jesus, o que a viúva faz é mais do que os outros estavam dando.
Embora o texto não economize palavras para dizer que os ricos depositavam ali grandes quantias. Eles depositavam grandes quantias. O texto quer enfatizar isso. Só que Jesus está dizendo que o que ela faz é mais. E é mais porque, diferente do que os ricos estavam fazendo, a viúva estava se consagrando a Deus. Porque era mais do que uma entrega de 2 moedas. Era uma entrega pessoal. Já que as 2 moedas podiam não valer muito para o cofre do templo. Não ia fazer diferença no cofre do templo. Mas para ela, era tudo que ela tinha, diz o texto. O que significava que ela estava abrindo mão do pouco que lhe trazia algum tipo de segurança. Ela está dando tudo que ela tem. Isso é dependência de Deus. E é uma dependência que envolve consagração, que envolve entrega. Você sabe quem é dependente químico? Ele se consagra àquilo, não é? Já lidou com alguém? Tem alguém na família, algum conhecido que é dependente químico? Ele é entregue àquilo. Quando a pessoa está lúcida, você conversa com ela, fala assim, não, eu nunca mais vou botar um negócio desse na boca. É muito difícil lidar com dependente químico. Eu trabalhei com isso muitos anos. Eu já internei muita gente. E você vê a pessoa falando, nossa, agora vai. Não vai. Porque é uma coisa que tá para além da força dela. Ela se consagra àquilo. Ela se entrega àquilo. Ela não tem força para sair daquilo. E ela vive na dependência química o tempo todo. Aqui, na história bíblica, nós temos uma dependência positiva, não nociva. É alguém que está tão entregue a Deus, tão consagrada, que ela não mede esforço para dar o seu tudo. Ainda que o tudo fosse tão pouco. Eu já lidei, falando em dependente químico, de gente assim que, cara, você não tem mais o que tirar da casa. Ele vai lá, arruma uma coisa que ele tira da casa. E ele vai lá e dá em troca de droga. Porque ele está consagrado àquilo. E ele não vê, ele não percebe que aquilo está consumindo ele. De uma forma positiva, essa viúva pobre, ela faz isso. Ela dá tudo como se fosse pouco. Mas ela está dando tudo dela. Ela não está separando alguma coisa para ela. Ela está se consagrando, de fato, a Deus. Por isso Jesus constata, ela deu mais do que os outros. Os outros não se entregaram. Os outros não se consagraram. Os outros não revelaram nenhum tipo de dependência. Mas são apenas religiosos dando sobras. É isso que o texto fala. É gente religiosa que acha que tem obrigação de dar e dá por obrigação. Mas dá do que sobra. Isso não envolve consagração. Adiantando um pouco o conteúdo do versículo 44, quando a gente pega o texto na língua grega, o texto vai terminar dizendo assim, bem ao pé da letra, que tudo o que ela lançou ali naquela caixa de ofertas, o texto grego diz assim, era toda a vida dela. Você conhece a palavra biologia, bioquímica, tudo que tem bio tem a ver com vida. No grego é a palavra bios. Toda a bios dela estava ali, naquelas 2 moedas. Por isso que, quando a gente fala de dependência de Deus, nós estamos falando de consagração. O texto não está falando sobre dinheiro. O texto está falando de dependência. É a vida dela. Ela está dando a vida dela, expressa em 2 moedas. E aqueles ricos davam grandes quantias, mas ainda assim, aquilo não expressava a vida deles. Aquilo era sobra. E essa era a grande diferença que Jesus está observando. Está chamando os discípulos dizendo assim, ó, aprendam aqui. Vocês precisam olhar para essa viúva e ver como que ela depende de mim. Ela se consagra. Ela está se consagrando, está entregando toda a vida dela aqui.
é mais do que simplesmente entregar 2 moedas. Dependência envolve consagração. E por fim, dependência de Deus também envolve custo. Envolve custo. O que essa mulher fez envolveu sacrifício, custou alguma coisa. O verso 44 então diz assim: todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É isso que eu disse que o texto grego fala assim, toda a vida dela. É isso que ela deu, né? Ela deu toda a vida dela ali. Não há dúvida de que ela fazia ali um grande ato de renúncia. Por isso, não se trata de dar dinheiro, mas de uma postura espiritual de dependência. É a isso que o texto está querendo chamar a atenção. Aí estava o valor avaliado por Jesus, né? Não na quantia depositada, mas no significado da quantia para ela. Para ela era tudo que ela possuía. Isso custou para ela. Porque parecia ser mais do que ela podia fazer. É certo que não é fácil a gente ter compromisso com as coisas de Deus. A gente vai, ao longo do ano, aí, se consagrar a tantas coisas, a gente vai pagar caro por tantas outras coisas, a gente vai se render a tantas outras coisas. Porque não é fácil ter compromisso com as coisas de Deus. Mas é preciso, se a gente precisa depender de Deus, é preciso entender que isso vai nos custar. E vai nos custar uma postura de confiança. Vai precisar confiar. Imagina-se que os outros mais abastados fizeram suas contribuições em quantias muito maiores, mas sem nenhum tipo de relutância, de sacrifício, nem de confiança, nem de dependência. O que aos ricos realmente custou na cena que está sendo pintada aqui, não é? Talvez verificar o que sobrava, não é? Porque o texto está dizendo que eles deram o que sobrava, o que eles fizeram? Pegou lá a planilha, olhou, dá para dar isso aí. Que deu o que sobrava. Então eles verificaram o que sobrava, eles separaram o que sobrava, levaram o que sobrava. É isso que custou. Mas para a viúva, custou renunciar a tudo o que ela possuía. Mais do que valores, o custo real foi de confiar de que o Deus para quem se entrega, nada deixará faltar àquele que está se entregando. É isso que custou para ela. Aos ricos não custou nada. É tranquilo. Poderia dar em qualquer outro lugar, poderia ajudar qualquer outra pessoa. Vou dar no templo, porque está dando do que sobra. Mas aquela mulher, imagina a relutância. Entrego ou não entrego? Porque é tudo que ela tem. Significa que depois de entregar, ela fica com nada. E como que eu faço com o resto da semana? Como que eu faço com amanhã? Como que eu faço com as coisas que eu tenho que fazer? Mas custou para ela confiar. Eu confio que a esse Deus para quem eu entrego, Ele não vai deixar nada faltar para mim. Então eu me entrego. Eu renuncio a tudo. Dependência envolve custo. Dependência custa, porque custa confiar. Não é fácil confiar. Confiança é uma coisa preciosa. E o texto está chamando a atenção para isso. Essa mulher confiava. Ela confiava em Deus. Confiava ao ponto de entregar tudo o que ela tinha. Pensando assim, amanhã, eu não sei. Mas o Deus que me supriu até aqui, me supre amanhã. A mim cabe entregar. Custoso isso. Porque custa a confiança da gente. Dependa de Deus. Você pode viver o resto desse ano
oferecendo a Deus as suas sobras, vivendo do jeito que você quer, fazendo as coisas do modo como você pensa que é melhor, no tempo que você acha que pode fazer, cumprindo o que você entende que são as suas obrigações cristãs. Eu diria que a maioria dos cristãos estão assim. Vão viver o ano inteiro dando as sobras para Deus. Se der eu faço, se der eu estou lá, se der eu contribuo, se der isso, se der aquilo, porque é só sobra. Eu faço quando der, se der, não é minha prioridade. Ou você pode viver o restante do ano como aquela viúva, dependente de Deus, manifestando contrição por estar consciente do pouco que você tem a oferecer para Deus. Porque isso é contrição, é entender que eu tenho tão pouco a oferecer para Deus. Mas eu vou oferecer, porque eu dependo dEle, demonstrando consagração a Deus, onde o tempo dedicado, onde o recurso empregado, onde a concentração nas disciplinas espirituais, como orar, ler a Bíblia, testemunhar, serão apenas sinalizações de uma entrega de vida. Você pode passar o resto do ano fazendo isso, demonstrar consagração a Deus. Você pode passar o resto do ano compreendendo o custo de viver onde tudo o que se é e o que se tem deve estar na dependência de Deus. E por isso você confia que Ele em tudo te suprirá. Porque dependência envolve o custo da confiança. Confiar que Deus é quem está ao nosso lado, Deus é quem supre tudo o que eu preciso na minha vida. Dependa de Deus. Essa é a melhor opção para que o seu ano seja produtivo. Talvez você vai olhar para a vida dos escribas, fariseus, e vai imitar a vida deles. E vai dar só as sobras. Mas se você olhar para essa viúva pobre e entender a proposta de Jesus, você vai viver como ela. Uma pessoa dependente de Deus. Eu vivo para Deus. E chego para Deus contrito. Eu faço as coisas para Deus pela consciência que eu tenho de quem eu sou, de quem Deus é, do que eu preciso. Eu me consagro a Deus. Eu me rendo a Deus. E eu entendo o custo. Quanto custa? Custa você confiar que Deus nunca desampara os seus. Pode ser uma viúva pobre com 2 moedas só, mas Ele vai abençoar, sustentar uma pessoa que tem tão pouco a oferecer para Ele, dando a essa pessoa um ano produtivo, feliz, abençoado. Amém? Vamos orar por isso, vamos pedir que Deus nos ajude a compreender e a inserir na nossa vida essas coisas, para que possamos sair daqui contritos, consagrados e conscientes do custo que é confiar no nosso Deus.